é a maior mensagem que existe na Bíblia: a crucificação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O sofrimento dele foi tanto que teve um momento que ele não suportou levar aquela cruz. É mais ou menos assim quando você está numa crise tremenda, quando você já chorou todas as suas lágrimas, que você pensa em desistir, sempre vai aparecer o Espírito Santo para ajudar você. Quando ele está amarrado sobre a cruz, vão pregar em suas mãos os pregos e nos seus pés da mesma forma, porque ele poderia pedir ao Pai miríades de anjos e os anjos libertá-lo daquela situação. Só que o coração dele se transformou como cera, dizendo assim: se eu sair daqui da cruz, não vai ter congresso da juventude no Campo 2 em 2017. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Fale para ele e para ela: tudo isso ele fez por você. Para sempre e eternamente seja bendito o nome de Jesus. A Ele e por Ele sejam dadas glórias e honras por tudo que tem feito e pelo que vai fazer. A Ele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e vive para sempre, e o seu reino nunca terá fim. A paz do Senhor, meus irmãos. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 3, versículo de número 16. Constitui-se, posso dizer assim, uma alegria poder estar com vocês esses dias de festa. E eu já agradeço ao Senhor por esta oportunidade que Ele me deu. Ao mesmo tempo, louvá-lo pela vida do pastor Hildo, que é o pastor desta igreja, deste Campo 2, sua família. Ele me disse que não estaria aqui hoje, mas está o pastor Elieude e a sua esposa Deusira. Meu respeito ao Senhor, é a igreja que está sob os seus cuidados hoje, tá? A minha gratidão a Deus, e também louvá-lo pela vida do pastor Moisés, da Gessiane, do Hudson Taylor, me parece que eu vi esse nome, Hudson Taylor. Cara, seu nome é top. Eu queria ser um discípulo do Hudson Taylor. Se alguém não sabe quem foi ele, por favor,
queira ler a biografia de Hudson Taylor. E tem a Merali, é isso mesmo? Merali, Merabi. I'm sorry, brother, I don't speak English. Tem o Eli, Samuel, a Daisy, que eu já conheci, já estive juntos, muito obrigado. O Felipe Mendes, prazer estar com o pastor Ailton Biderman. E a sua esposa, que é charada, minha esposa, a Ellen. Deus abençoe a vida de vocês, grande e poderosamente. Como também essa juventude linda que desde ontem eu vejo que vocês, assim, com ímpeto, com força, têm adorado a Deus na beleza da sua santidade. Fomos ministrados ontem, assim, de uma maneira muito descontraída e ao mesmo tempo responsável, tá? Através do meu amigo, o pastor Lucas Galdino. Ao mesmo tempo que ri, chorei, me alegrei. E fui assim ministrado e aceitei, diga-se de passagem, a proposta de Deus para a minha vida ontem à noite. Apresentar minha esposa, que está ali comigo. Agradecer a coordenação da juventude por trazê-la. Sempre que vocês puderem trazer a esposa do pregador, faça isso, é muito bom, tá? Eu estou me sentindo assim, sabe? Glória a Deus. Aquela moça bonita, quando ela nasceu, o sol nasceu de noite no dia que ela nasceu. Ela tem o ministério de me amar. Me ama assim, mas pensa num amor top. É aquela: eu amo você de todas as formas, jeitos, maneiras. Vou te amar até quando Deus ficar velho. Então Deus não envelhece, né? João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Juntos, 3, 2, 1. A última vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tome seu assento, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, Sara, grandemente, tá bom? Você e a sua mamãe que te acompanham. João 3, versículo 16 é conhecido por nós que estudamos a Bíblia como o texto de ouro do Novo Testamento. A grandeza que se dá a este texto, a realeza que se dá a este texto, é porque neste texto está intrínseco, neste texto está retratado e revelado o indizível e inexpressável amor de Deus pela humanidade. Se eu fizesse uma pergunta aqui nesta noite aos pais, eu com certeza ouviria um enfático não. E a pergunta é esta: você daria o seu filho para morrer pelos pecados de alguém? Não precisaria nem pensar a resposta seria não. Eu não daria o David Lima, que esteve com vocês aqui 2 ou 3 dias. Obrigado por recebê-lo aqui, tá? Um jovem que tenha sido usado por Deus poderosamente no Brasil. Eu não daria o David para morrer pelos pecados de absolutamente ninguém. Deus, ele fez o contrário, não hesitou. Deus, ele deu o seu único filho Jesus Cristo para morrer no patíbulo da cruz, para efetuar a nossa eterna redenção. Em Isaías, capítulo de número 53, existe uma biografia antecipada deste profeta messiânico a respeito de Jesus de Nazaré. E ele começa o capítulo 53 dizendo assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado,
e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 750 anos aproximadamente depois desta biografia, desta visão de Isaías, nasce em Belém a criança, o prometido das nações. Todo mundo sabe que ele nasceu em Belém. Ele foi criado na pobre e miserável cidade de Nazaré. E eu falo pobre e miserável porque Nazaré era na verdade um lugarejo. Não tinha mais do que 100 famílias ali, cerca de 300 habitantes. Jesus viveu ali por 30 anos da sua vida, até quando chegou o tempo de iniciar seu ministério. Ele pega a sua caixa de ferramenta, vai até o Rio Jordão, é batizado pelo seu primo João e dá início ao seu poderoso ministério. Tem muita gente que pergunta para mim: pastor, a Bíblia ela omitiu a juventude de Cristo. Como que ele foi criança? Como que ele foi adolescente? Como que Jesus foi jovem? Que espécie de criança foi ele? Que espécie de adolescente foi Jesus? Que espécie de jovem foi Jesus? Não fique pensando que Jesus teve uma vida diferente das crianças, dos adolescentes e dos jovens da sua época. Jesus era filho de judeu. E Jesus, quando completa 6 anos de idade, Jesus ele vai para a escola. É o tempo dos 6 aos 10 anos que a criança aprendia aquilo que eles chamam de Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles chamavam e chamam até hoje os judeus de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim, que conhecemos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois dos 10 anos, a criança entrava no segundo ciclo da sua vida. Esse período da sua vida, que era chamado de segundo ciclo, a criança dos 10 até os 14 anos, ele não só sabia recitar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, como também ele já entendia, além da Torá e da lei de Moisés, ele conhecia os livros proféticos, os livros históricos e os livros poéticos. Quando a criança completava 14 anos, que era a sua adolescência, a criança era escolhida por um rabino, por um mestre, porque se a criança se destacasse em sabedoria, um mestre escolhia esta criança para que esta criança fosse para a sua escola aprender aos seus pés. Havia um ditado naquele tempo dos discípulos dizer acerca do seu mestre, que eles gostavam de andar tão perto dos pés do seu mestre, que gostaria de estar sujos com a poeira dos seus pés. Só que se a criança não quisesse seguir um mestre, a criança tinha uma segunda opção, que era aprender a profissão dos seus pais. E Jesus, ele opta por essa segunda opção. Ele agora vai trabalhar
aprendendo a profissão do seu pai. Não o seu pai biológico, o seu pai de criação, José. E o trabalho de José era trabalho na carpintaria. E Jesus, desde a sua mais tenra idade até os seus 33 anos, até os seus 30 anos, ele trabalhou com os instrumentos da sua crucificação: madeira, martelo e prego. Agora que ele sai de Nazaré e ele é batizado no Rio Jordão, Jesus vai dar início ao seu ministério. Onde é que ele começa a residir, pastor? Ele começa a residir na progressista cidade de Cafarnaum, uma cidade que já tinha cerca de 3.000 habitantes naquela época. A cidade de Cafarnaum não só se tornou morada de Jesus, como também sede do seu ministério. Logo que ele começa a pregar, a sua fama percorreu por vários lugares. Os judeus, na verdade, estavam esperando um Messias. Só que olhem para mim, para você entender uma coisa: os judeus não esperavam um Messias Salvador. Os judeus esperavam naquele tempo um Messias que os tirasse do jugo de Roma, pois eles queriam que esse Messias que chegasse tirasse o jugo de Roma e as cobranças exorbitantes de impostos que eles pagavam. Só que Jesus frustrou toda a expectativa e perspectiva do povo judeu daquela época, porque a verdade é que Jesus não veio tirá-los do poder de Roma. Jesus veio para anunciar o reino dos céus. Historicamente, nos dias de Jesus, não existia apenas eles como Messias, porque a palavra Messias significa ungido. Haviam vários outros homens que o antecederam. Inclusive Atos dos Apóstolos vai falar de um certo Teudas, que era um falso Messias, um cara que se identificava como Messias no intuito de libertar os romanos ou os judeus do poder de Roma. Jesus, quando começa a pregar, totalmente a sua mensagem é diferenciada daquilo que os judeus estão esperando. E ele começa a abrir olhos de cegos, a ressuscitar mortos, a libertar pessoas de espíritos imundos, coisas desta natureza. E começou a se levantar assim de forma implacável uma perseguição contra o ministério de Jesus. É certo dizer que nos dias de Jesus havia cerca de 25 facções religiosas. Dentre essas facções religiosas existiam os zelotes, que conhecemos, os saduceus. Mas além dos zelotes, dos herodianos, dos saduceus e tantas outras facções religiosas, havia a cúpula judaica. A cúpula judaica era composta de 3 classes de pessoas distintas que viviam interligadas entre si. Eram os fariseus, que tinham controle de 60% do povo judeu no quesito religião. Havia os escribas, que eram os homens inteligentes daquela época, os chamados copistas da lei. E havia também os anciãos, que eram os homens dotados de caráter maduro, que tinham habilidade para aconselhar as pessoas que lhes procuravam. Esses anciãos eram conhecidos como os representantes do povo, aqueles que lutavam pelas causas sociais. Então os fariseus, escribas e anciãos formavam uma cúpula judaica. A cúpula judaica opôs-se de forma contundente, implacável e incessante ao ministério de Jesus. Essa cúpula judaica chegou mesmo até incitar o povo a matar Jesus algumas vezes. Você lembra quando Lázaro adoeceu em Betânia, que ficava a 6 quilômetros de Jerusalém? Jesus estava na Pérea, fugindo dos judeus em Jerusalém. Quando a notícia chega da doença de Lázaro, Tomé olha para Jesus e disse para ele: Senhor, se tu quer voltar para Betânia, os judeus estão procurando te matar. Esta não foi a primeira vez que os judeus foram induzidos pela cúpula judaica a matar Jesus. Numa outra oportunidade, depois de ele pregar em Mateus capítulo de número 15, você vai ver que ele sai de Jerusalém e ele vai para a região de Tiro e Sidom, onde a mulher cananeia teve um encontro com ele, e a sua filha que estava em casa foi liberta daquele espírito maligno. De sorte que a cúpula judaica, por N vezes, tentou matá-lo, mas como não era chegada a sua hora, Jesus nunca foi pego pela multidão. Ele saía assim de forma que as pessoas não percebiam. Só que vocês sabem, assim como eu sei, Jesus ele veio para morrer. E depois de 3 anos e meio, no dia de ele morrer, ele sabia que ele ia morrer. E eu vou fazer uma pergunta para todos vocês que estão aqui nesta noite. Se você soubesse que tem um grupo de soldados armados para te prender, para te matar, o que você faria? Você estaria aqui dentro desta igreja nesta noite? Certeza que não. Você não estaria aqui.
se estaria pegando uma carona em algum lugar, ou se não estaria dentro do seu próprio carro, ou estaria no aeroporto em busca de um avião para você ir embora, ou estaria por dentro dos matos, porque você não estaria aqui esperando os seus algozes. Jesus não, ele sabia que ia morrer, mas mesmo sabendo que ia morrer, Jesus ele não correu. Ao contrário, ele chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele vai para o monte chamado de Getsemane. Era um monte que Jesus constantemente orava. O capítulo de número 22 do Evangelho segundo escreveu Lucas vai descrever este momento que Jesus vai para o Monte das Oliveiras com seus discípulos. Ele sabia que ia morrer e ele estava em agonia. Algo lhe incomodava, tirava de alguma forma a sua capacidade de raciocínio, no sentido de ter tranquilidade. E o versículo 39 do capítulo 22 do Evangelho segundo escreveu Lucas vai dizer que, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, cerca de 20 a 30 metros, e pondo-se de joelhos orava. E na oração ele dizia: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Vocês sabem que o diagnóstico disso aqui é hematidrose. Foi um médico francês que diagnosticou o suor de sangue como hematidrose. Na história registra-se pelo menos 3 casos de pessoas que sofreram de hematidrose. Uma criança no período da Segunda Guerra Mundial, uma freira no período da Idade Média, e Jesus de Nazaré. No Getsemane ele começa a suar sangue. Apesar do grego original koiné dizer que aqui ele suava um suor tão grosso que parecia como gotas de sangue que caíam no chão. As glândulas sudoríparas foram rompidas por esse suor espesso, devido à agonia, ao susto, o terror, o medo, a angústia que assolava o Filho de Deus, que está de joelhos orando intensamente. E os discípulos que ele pede para orar se encontram dormindo, porque no versículo de número 46 do capítulo 22, Jesus, quando vai aos discípulos, pergunta: por que vocês estão dormindo? Parece que Jesus naquele instante precisava da ajuda, da intercessão daqueles discípulos, e eles estavam dormindo. E eu vou lhe dizer por que eles estavam dormindo. Eles estavam dormindo por causa de um detalhe: o peso espiritual. Quem de vocês aqui não já dobrou o joelho e tentou se conectar com os céus e não conseguiu? O sono veio, os pensamentos saíram vagando por vários lugares, e você não se conectou com o trono. Pastor, tem base bíblica para você dizer que o mundo espiritual estava em atividade? É lógico. O mesmo capítulo 22, versículo de número 53, Jesus vai dizer: tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. As trevas estavam em atividade, as trevas estavam em plena atividade, porque Jesus está orando, suando sangue, e sabia que ele ia passar pelo vitupério e depois pela morte da cruz. Exatamente nesse instante que aparece a guarda sacerdotal para prendê-lo. E quando Jesus é preso por esta guarda sacerdotal, quem está no meio dessa guarda sacerdotal é exatamente Judas. E quando Jesus o vê, chama-o mais uma vez de amigo. Mas Judas já havia recebido as 30 moedas de prata, e agora ele beija Jesus. E você está perguntando: pastor, por que Judas teve que beijar Jesus naquela noite? É porque eles se vestiam iguais. Parecia com o outro. Pedro, Tiago, João, todos que estavam no Getsemane pareciam com Jesus devido à sua vestimenta. E quando eles prendem Jesus, eles vão levar para a casa do sacerdote Anás. A casa de Anás
Era uma casa de 3 andares naquele tempo. Essa casa de 3 andares é porque Anás era o sacerdote. Ele era sogro do sumo sacerdote Caifás. E Caifás morava no andar de cima. Jesus sai do Getsemane e vai. Escuta isso aqui. Essa é a maior mensagem da Bíblia. Esta é a maior mensagem que existe na Bíblia. A crucificação, a luz do mundo. Quando Jesus chega na casa de Anás, Anás ele exercia uma influência política e religiosa extraordinária naquele tempo. Só que ele não pode passar por cima dos princípios. Ele envia Jesus à casa do seu genro Caifás. E Jesus ele sai da casa de Anás, que ficava embaixo, sobe as escadas e vai para a casa do genro de Anás, o Caifás, que era o sumo sacerdote neste tempo. Havia uma janela, era uma noite fria. Pedro estava de longe seguindo. E o capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu João vai nos dizer que João era amigo do sumo sacerdote. E pelo fato dele ser amigo do sumo sacerdote, a porta da casa do sumo sacerdote foi aberta para que João entrasse. E João, sabendo que Pedro estava vindo, João vai pedir à porteira, para que a porteira abra a porta para Pedro entrar para o pátio da casa do sacerdote e do sumo sacerdote. Quando a porteira abre a porta, o capítulo de número 18 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 17, vai dizer que a porteira fez uma pergunta para Pedro: tu não é discípulo deste homem? Pedro respondeu: não sou. É a primeira vez que ele nega. O capítulo de número 18, versículo de número 25, diz que a noite era fria e Pedro se aquentava no lume da fogueira. E de repente aparece um soldado e faz uma pergunta para Pedro: você não é um deles? E pela segunda vez Pedro respondeu: não sou. No versículo de número 26, o servo do sumo sacerdote encontra Pedro no pátio se aquentando no lume da fogueira e faz uma pergunta para ele: tu não é um deles? E pela terceira vez o galo cantou. O galo cantar aqui é o galo literal que conhecemos. E você sabe a hora que o galo canta pela última vez? Isso aqui é madrugada. Só que implica 2 coisas, pelo menos aqui quando o galo canta. Número 1, aqui é o momento da troca da guarda sacerdotal. Número 2, aqui é exatamente o momento onde os sacerdotes e levitas vai tirar a cinza do altar do holocausto para colocar nova lenha para queimar um próximo holocausto. Ou seja, a crucificação começou aqui na casa de Anás e Caifás. Quando amanhece o dia, Jesus está muito fraco, porque ele apanhou durante toda a noite. O servo do sumo sacerdote esbofeteou por algumas vezes. E quando amanhece o dia, os sacerdotes, ou melhor, o sumo sacerdote manda conduzir Jesus à casa de Pilatos. Pilatos, quando olha para Jesus, ele é interpelado pela sua esposa Cláudia, que havia dito para ele: não te mete na causa deste justo, porque eu muito padeci num sonho por causa dele. E quando ele sabe disso, o que ele faz? Ele olha para a capivara de Jesus, vê que não tem delito absolutamente nenhum, mas descobre que Jesus nasceu em Belém, que é a jurisdição de Herodes. E Pilatos manda Jesus até Herodes. O capítulo de número 23 do Evangelho segundo escreveu Lucas vai dizer que quando Jesus chega na casa de Herodes, Herodes o desprezou. Os soldados de Herodes escarneceu dele, vestiu ele com uma veste brilhante. E naquele instante Herodes pega Jesus e envia-o novamente a Pilatos. E por que Herodes envia a Pilatos? Porque os dois estavam de mal, mas todos os dois eram políticos romanos e queriam fazer as pazes. E o capítulo 23 do livro de Lucas, versículo de número 12, vai dizer: e no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Quando Jesus chega na casa de Pilatos de volta, era a Fortaleza Antônia, tem os escombros até hoje na cidade de Jerusalém. Jesus é recebido por Pilatos, e Pilatos tenta fazer algo para se livrar de Jesus. E a opção que Pilatos tem é mandar castigá-lo, e depois de castigá-lo, soltá-lo. Vocês aqui já viram, todo mundo aqui já assistiu aquele filme de Mel Gibson, A Crucificação.
Eu já vi até pregadores pregando contra aquele filme. Se você puder, vai no YouTube, chega lá, procura Jim Caviezel. Jim Caviezel é o ator que fez Jesus naquele filme, A Crucificação. Você vai ver o que foi que aconteceu com o ator Jim Caviezel. Você vai ver ele pregando o evangelho e como ele se converteu. E ele vai contar, porque está legendado, ele vai contar o que ele sofreu para fazer aquele filme e o que ele sofreu depois de ter feito aquele filme. Porque nunca mais ninguém viu Jim Caviezel fazer papel de Hollywood. Mas ele se tornou um poderoso e autêntico pregador do evangelho de Jesus. E vocês viram naquele filme como é que se bate. Era exatamente daquela forma. O indivíduo era amarrado num tronco, batia-se no indivíduo na frente, dos lados, direito, esquerdo, nas costas, nas pernas, batia-se até na sola dos pés. Os ossos penetravam a carne, causando bilhões de microscópicas hemorragias, a ponto de até grudar ao osso daquele condenado. A proposta de Pilatos era exatamente esta: de bater em Jesus e depois soltá-lo. Só que esse tempo aqui é um tempo de Páscoa, e por ser Páscoa, foi instituído pelo próprio povo judeu que no período da Páscoa devia se soltar alguma pessoa que estava presa. Onde é que está escrito isso, pastor? No capítulo de número 18, versículo de número 39 do Evangelho segundo escreveu João. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Jesus está arrebentado. Ele não come, ele não bebe água, ele não dorme por várias horas. Então ele está muito fraco, apático, abatido. Ele está violentamente abatido. E Pilatos, quando faz esta pergunta da sacada da sua fortaleza Antônia, a multidão que estava lá embaixo começa a dizer: solte a Barrabás. Barrabás é aquele bode emissário que se soltava antes, depois que o sumo sacerdote confessava os pecados aos ouvidos. Jesus é o bode que vai morrer no altar dos holocaustos. E você está dizendo assim: pastor, Jesus é o bode que morreu no altar dos holocaustos? Sim. Por que Jesus é bode, ele não é ovelha? Ele é ovelha quando ele é puro, cordeiro quando ele é puro. Ele é bode quando ele leva os nossos pecados. Lembra quando Paulo fala aos Gálatas dizendo que ele foi maldito por nós? E agora Jesus é entregue nas mãos da multidão, porque a multidão está dizendo: solte a Barrabás. E Pilatos pergunta: e o Cristo, o que é que eu faço? Eles começaram a dizer: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos, por causa da política, acaba entregando Jesus nas mãos daquela multidão de judeus. Olha aqui na minha mão esquerda. Da casa de Pilatos até o Gólgota é 1 hora de caminhada. Quantas horas? 1 hora de caminhada. Fizeram-se um corredor extenso, e à medida que o condenado ia caminhando, aquele corredor também se movimentava, porque a pessoa ia no meio daquele corredor e as pessoas chutavam, cuspiam, xingavam, davam pontapés, socos, escarravam. E Jesus, ele desce da casa de Pilatos, a fortaleza Antônia, chega no pátio. Entregaram a ele o patíbulo da cruz, porque eu gostaria de falar algo aqui para vocês. Jesus não levou a cruz inteira. A cruz inteira ninguém levava naquele tempo. Só levava a parte horizontal da cruz, que era chamado de patíbulo. O estirpe da cruz, a parte vertical, ficava no monte. E por que Jesus não levou a cruz inteira? Porque pesava-se cerca de 120 quilos. Nenhum homem suportava. O texto não vai dizer que ele arrastou. O texto diz que ele levou. Então ele leva o patíbulo, a parte dos braços. Era muito difícil. Ele estava fraco, arrebentado. Algumas vezes ele cai ao chão. Escute isto: Jesus estava tão fraco, mas tão fraco, tão fraco, mas tão fraco, que teve um momento que ele não suportou levar aquela cruz. E quando ele não suporta levar aquela cruz, aparece Simão Cirineu.
É o cara que vai ajudá-lo a levar aquela cruz. É mais ou menos assim quando você está numa crise tremenda, quando você já chorou todas as suas lágrimas, quando você já não tem voz mais para clamar, quando você não tem joelhos mais para dobrar, quando você já não tem força, que tudo se esvaiu, se exauriu, que você pensa em desistir, sempre vai aparecer Simão Cirineu. Não entendeu, pastor? Vai aparecer o Espírito Santo para ajudar você. Simão Cirineu vai levando, porque ele está fraco, caindo, cambaleando. Quando ele chega no Gólgota, ele tem que deitar sobre o estirpe da cruz. E agora eles vão pegar o patíbulo, que é a parte horizontal, onde prega as mãos, amarram ao estirpe que está no chão. E quando ele está amarrado sobre a cruz, vão pregar em suas mãos os pregos e nos seus pés da mesma forma. E depois que pregam no chão, eles levantam a cruz. Quando Jesus está pregado na cruz, uma multidão fica em volta daquela cruz. Milhares e milhares de pessoas. Eu penso que Maria está ali com seus outros filhos. José já estava morto e ela não podia fazer absolutamente nada por ele. Eu penso que Marta está agarrada com uma mão de Lázaro e Maria na outra mão, e dizendo assim: faça alguma coisa por ele, ele ressuscitou você no quarto dia. Eu penso que Bartimeu está ali dizendo: nossa, ele me fez enxergar outra vez, mas eu não posso fazer nada. Quem sabe a filha de Jairo, está uma moça, está dizendo: pai, ele ressuscitou-me, você é autoridade, faça alguma coisa. Mas ninguém podia fazer absolutamente nada. Quantos leprosos, quantos doentes, quantos tipo Maria Madalena ou Maria de Magdala, que foi liberta de 7 demônios, chorava copiosamente, porque ela vem acompanhando o sofrimento de Jesus desde que ele foi preso, e agora ela está de longe, e lágrimas ininterruptas caem dos seus olhos. Jesus está pendido para frente, porque suas forças se esvaíram. Ele estava cansado. Como que ele ficou, pastor? Ele fica pendido para frente. Quando a pessoa está dessa forma, se ele precisar falar, ele vai precisar de oxigênio do cérebro para pensar. E para ele poder ter oxigênio do cérebro, Jesus ele teve que puxar o seu corpo pelos pregos que estavam nas suas mãos. Levantar o corpo para fazer uma oração visível, audível, melhor dizendo. Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A verdade é que Jesus fez mais do que esta oração. Ele fez N orações, pastor Moisés. As trevas estavam em atividade. Demônios. Onde que está escrito isto, pastor? Salmo de número 22 é o salmo da crucificação. É Jesus dizendo: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã, demônios, abriram contra mim suas bocas como leão que despedaça e que ruge. E Jesus diz no Salmo 22: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim, por causa do amor dele. Porque ele poderia pedir ao Pai miríades de anjos, e os anjos libertá-lo daquela situação. Só que o coração dele se transformou como cera, dizendo assim: se eu sair daqui da cruz, não vai ter congresso da juventude no Campo 2 em 2017. Se eu não morrer por ele, ele não vai estar pregando neste congresso em 2017. E é por isso que ele diz: meu coração se derreteu como cera dentro de mim, a minha força se secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar.
e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. É Ele. É nesse instante que ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. E as pessoas não entendem, porque ele está com uma voz embolada e começa a dizer, ele está clamando Elias, está chamando Elias, mas não era. Ele estava dizendo: por que você me desamparou? Você deve estar perguntando: pastor, onde estava Deus? Deus estava irado, revoltado. Salva o meu filho, ou deixa a humanidade se perder? A revolta de Deus é tanta, que o Salmo de número 18 vai revelar sobre isto. Olha o que o texto diz: fez das trevas o seu lugar oculto. Deus estava revoltado com a morte do filho, mas ao mesmo tempo o seu amor falava mais alto, porque senão nós não estaríamos aqui nesta noite. Salmo 18 é o salmo da ira de Deus, pastor. Quando Cristo está na cruz, percebeu que essa mensagem eu não tenho como dizer levanta a mão e dá glória, porque a gente assembleana, a gente gosta do mover, não é? Eu também, mas essa geração não conhece. Eu vou dar continuidade à mensagem amanhã, o Jesus histórico e o Jesus Salvador. O sofrimento dele foi tanto, vou dizer algo aqui que talvez seja para algum novidade: a morte não matou ele. Me prove na Bíblia que a morte matou Jesus. Tem algum teólogo aqui que possa me provar isto? A morte não matou, ele se rendeu. A morte não o matou, foi ele que se rendeu e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A morte só mata quem tem pecado, mas ele é a vida, é imaculado, é santo. E quando ele entrega seu espírito ao Pai, fica o corpo na cruz. O Pai estava irado, pastor Moisés, de tal forma que o sol escureceu e disse: eu não posso ver o sangue do meu Criador. A terra tremeu e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo media 30 centímetros de espessura, 2 juntas de boi, 2 bois para cá, 2 bois para o lado de cá, não conseguiria rasgar o véu do templo que separava o Santíssimo do Santo. Só que quando Jesus morre, o véu rasga de alto a baixo. Isso quer dizer que ele chegou lá em cima. Ele está dizendo: eu cheguei aqui, agora o caminho está aberto para vocês. O véu se rasgou de alto a baixo. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Por quê, pastor? Porque a redenção vem de cima, a glória vem de cima, a salvação vem de cima, o poder vem de cima, a misericórdia vem de cima, a graça que faz você estar aqui nesta noite é de cima.
Ele entrega o espírito ao Pai, o corpo fica na sepultura. E o que é que acontece? Ele sobe como sumo sacerdote. Ele sobe em alma, porque ele tem espírito, tem alma e tem corpo. O corpo vai para a sepultura, o espírito entrega ao Pai e ele sobe como alma. Por que ele sobe como alma? Porque ele sobe como sumo sacerdote. Quem viu isto? O profeta Isaías, 750 anos antes da sua morte, já tinha visto Jesus subindo ao céu como sumo sacerdote. E ele escreveu em Isaías 63 dizendo: quem é este que vem de Edom? São os anjos que estão perguntando. Quem é este que vem de Bozra com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura e que marcha com sua grande força. Jesus, quando ouve isso, ele responde: eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Os anjos perguntam: por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como a daqueles que pisa uva no lagar? Jesus responde: eu sozinho, eu sozinho, eu sozinho. Ele está dizendo: ninguém me ajudou. Maria não me ajudou, Bartolomeu não me ajudou, João não me ajudou, Marcos não me ajudou, Bartolomeu não me ajudou, Pedro não me ajudou. Eu morri sozinho na cruz do Calvário. É por isso que a glória dele ele não dá a ninguém. A glória é dele, o poder é dele, a força é dele. Pegue na mão de alguém, se você puder. Fale para ele e para ela: tudo isso ele fez por você. Pastor Denilson, quando ele chega no céu, o que é que acontece? Quando ele chega no céu como sumo sacerdote, que é o tabernáculo celestial, Hebreus 8 e 9, ele purifica as coisas celestiais. Eu já lhe disse, repito, o véu do templo se rasga. O que é que ele faz, pastor? Ele muda de roupa. Fala comigo: ele muda de roupa. Não fique com medo de dizer não, ele muda de roupa. Os crentes de hoje estão pensando que Jesus é como Superman, só tem uma roupa. Jesus não é um super-herói. Ele não é como o Homem-Aranha, Lanterna Verde. Não é o Homem de Ferro. Jesus não é como o Incrível Hulk, que é verde o tempo todo. Jesus é um rei que depende da ocasião para ele vestir determinada roupa. A verdade é que a Bíblia vai dizer que ele tem um guarda-roupa cheio de roupas. Estão pensando ainda? Apocalipse capítulo de número 1, as vestes dele vai até os pés. Apocalipse capítulo 19, a roupa dele é manchada de sangue. Mateus capítulo de número 17, a roupa dele brilha como o sol. Salmos de número 45 vai falar do guarda-roupa de roupa. Quer saber os livros mais extraordinários da Bíblia? Salmos. Salmo 45 é o salmo de Cristo com a igreja. E vai falar do guarda-roupa de roupa que ele tem. E fala até do perfume que Jesus usa: aloés, mirra, acácia, como os palácios de marfim. Se ele vai receber a noiva, ele está com uma roupa. Se ele vai para a guerra, é Senhor dos Exércitos, ele está com a outra roupa. E quando ele chega como sumo sacerdote, ele tem que trocar as roupas. E ele vai fazer o que, pastor? Ele vai vestir roupa de general, de Senhor dos Exércitos. Pergunta: para quê? Pergunta: para quê? Pergunta: para quê? Porque ele vai ter que descer no mundo dos mortos, no Hades, que conhecemos como inferno. E ele vai fazer o que lá, pastor? Anunciar sua vitória no mundo dos mortos. Lembra quando Isaías diz que a luz raia nas trevas? Exegeticamente, é Jesus descendo ao Hades, no mundo dos mortos. E ele não vai só, tem miríades e miríades e miríades de anjos que está com ele. E ele vai para o Hades. Fazer o que no Hades, pastor? Fazer o que no Hades? Anunciar sua vitória no mundo dos mortos. Só que quando ele chega no Hades, sabe o que é que acontece? A morte, quando vê Jesus, a morte vai lançar contra ele grilhões e cadeias para prendê-lo. Está escrito isso em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A morte vai tentar prendê-lo. Tenta me prender, tenta me prender, A morte tenta prender Jesus de todo jeito. Mas a Bíblia diz que a morte não pode retê-lo, porque Jesus quebrou as cadeias da morte. Eu vou pedir que você dê um grito de aleluia para ele agora.
Levante a mão que é de graça, é mais bonito. E o inferno não gosta dessa mensagem. Ele despedaçou, venceu a morte. A morte, quando ela é vencida por Cristo, ela corre até o sepulcro, vai lá e olha na boca dele e diz: na boca dele não tem engano. Olha nos pés dele e diz: quão formosos é os pés daquele que anuncia as boas novas. Ele é o Cordeiro de Deus. Aqui não existe salvação. Aqui uma mensagem de um potentado não é o Agelion, boas novas de salvação. Aqui ele só anuncia a sua vitória no mundo dos mortos. E vai pegar o seio de Abraão que está lá. Por que o seio de Abraão? Por causa das pessoas que morreram no Antigo Testamento, que eram servos de Deus, que morriam, não podiam entrar no céu. Todos eles iam para o mundo dos mortos, para o chamado seio de Abraão. E por que ia para o seio de Abraão? Por causa da esperança de Abraão. Todos. Adão, Eva, Abel, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Israel, Isaías, Jeremias, todos morreram. Não podia entrar no céu porque havia uma divisão entre Deus e o homem. Então eles iam para o seio de Abraão. Agora ele vai ter que transportar esse seio de Abraão para cima. Ei, tem um monte de gente no mundo dos mortos. Quando vê Jesus aparecer, Adão olha assim, diz assim para Eva: ele foi o cordeiro que morreu no Éden, e o Eterno nos deu da sua pele para nos vestir. Abel gritou: ele foi minha oferta que o Senhor recebeu. Noé olhou e disse assim: ele foi a arca que eu fiz por 120 anos. A porta de entrada e a janela que olha para cima. Abraão disse: ele foi a minha fé. Isaac disse: ele foi minha prosperidade, a água do poço que eu cavei. Sara disse: ele me honrou na minha velhice, é o meu Isaac. Israel disse: eu lutei com ele no val de Jaboque, ele mudou meu nome de Jacó para Israel, príncipe de Deus. Manoá olhou e disse: eu vi, ele foi o anjo que subiu na coluna de fogo. Sansão gritou: ele foi a minha força. Raabe disse: ele foi o fio de escarlate na janela da minha casa. Moisés disse: ele foi o cajado da minha mão, a rocha de Meribá, ele foi o caminho no meio do mar. Vários judeus disseram: ele foi o sangue nos umbrais das portas da minha casa, e a morte não pode me matar. Josué disse: ele foi o capitão do meu exército. Neemias disse: ele foi os muros de Jerusalém que eu construí. Esdras disse: ele foi a lei. Zorobabel disse: ele foi o templo. Ageu gritou: ele é a glória da segunda casa. Joel disse: ele é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Isaías disse: ele é o Emanuel, mas ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Daniel gritou: ele estava na cova dos leões comigo. Sadraque, Mesaque e Abednego disse: olha o quarto homem da fornalha onde está. Aleluia! E para esta juventude, para
desta igreja. Ele é o Rineissé, Elohim, Hamishó, Edgadat, Haret. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da terra. Levante a mão para dar um grito de aleluia para Deus. Aleluia. Adore, 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 adore. É por isso que Paulo disse assim: olha, onde está inferno tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está inferno tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está inferno tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte tua vitória? Onde está a morte teu aguilhão? Onde está inferno a tua vitória? Paulo está dizendo: se eu morrer, não desço mais aí nessa baixaria, eu subo direto para cima, porque sem cruz. Chega de um cristianismo ufanista, jactancioso, preconceituoso. Chega!
cristianismo supérfluo. Esses dias eu briguei com o David, meu filho, porque ele postou uma frase no Facebook dizendo: se a geração passada falhou em alguma forma, a minha não pode falar. Eu disse: apaga, apaga, porque quem está falhando é esta. A vocês que anunciam ou fracassarão. E tem gente que diz: mude a mensagem, pastor. Eu não mudo. Eu não mudo. Pega dessa graça, pega dessa unção, ai meu Deus. Aqui, eu vou esperar só um pouquinho, só um pouquinho. Fica à vontade para você. Ou tu adora, ou tu adora. Para alguém aí do seu lado: tudo isso ele fez por você. Tudo isso ele fez por você, cara. Tudo isso. Ele sai com autoridade, porque Satanás não pôde retê-lo lá. Satanás apareceu lá, pastor? Apareceu, porque ele nunca morou, nem mora lá. Desceu das regiões celestiais e foi, viu o que estava acontecendo. Mas Jesus tomou a autoridade dele. 3 dias, os discípulos estão agoniados. No domingo pela manhã cedo, as mulheres vão no sepulcro e levam especiarias para passar no corpo do morto, porque eles criam na ressurreição, mas eles passavam especiarias no corpo para que o morto não ressuscitasse fedorento. Só que quando eles chegam lá no 3º dia, a pedra do sepulcro havia sido removida. O selo que Pilatos colocou foi quebrado. Mas agora o sepulcro está vazio. O capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu João vai dizer que Simão chega depois. As mulheres que chegam primeiro. E Jesus está como hortelã no jardim, porque Jesus é o último Adão. Tem um primeiro Adão do Éden, e Jesus é o último Adão, conforme 1 Coríntios capítulo de número 15. O primeiro Adão fracassou no jardim. Jesus ressuscita dos mortos. Foi a mulher que levou a má notícia para Adão, dizendo: coma do fruto que eu já comi. Mas agora as mulheres vão levar boa notícia: ele ressuscitou.
Aí Pedro corre para lá para ver. Chegou, pois, Pedro, Simão, capítulo 20, verso 6, que o seguia e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Pedro viu os lençóis no chão. Os lençóis, pastor, estavam no chão. Os lençóis que Jesus tinha sido enrolado. Aí os lençóis, e que o lenço que estava sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Pedro viu os lençóis que ele havia sido enrolado na sua morte, e ele viu o lenço que estava sobre a sua cabeça, enrolado à parte, enroladinho à parte. E Pedro notou isso, porque na cultura daquele tempo, se um rei estava num lugar, a mesa, e ele se levantasse daquele lugar e ele não fosse voltar mais, ele deixava o lenço de qualquer forma. Mas se ele deixasse o lenço assim, arrumadinho, se ele deixasse o lenço arrumadinho, ele estava dizendo: olha, mexe em nada não, que eu vou voltar, viu? Eu quero ver se tu vai saltar aqui, porque o que eu vou te falar aqui eu acho que tu merece eu falar isso aqui. Ora canta lá, chuminai. Às vezes a gente diz assim: não, coitado de Jesus, levou a coroa de espinho na cabeça. Mas ele tinha que levar a coroa de espinho. Ele tinha que usar a coroa de espinho. Tinha que usar aquela coroa de espinho. E você diz: pastor, por que ele tem que usar a coroa de espinho? Porque ele não era para usar uma coroa de bronze, não era para usar uma coroa de prata, não era para usar uma coroa de ouro. Naquele instante não. Naquele instante ele tinha que usar uma coroa de espinho. Porque quando um rei vencia outro rei, o rei que perdeu a batalha tinha que dar a sua coroa para o rei vencedor. Você queria que a coroa de Satanás fosse de bronze, que representa a justiça de Deus? Claro que não. Queria que fosse de prata, representando salvação e resgate? Também não. Queria que fosse de ouro, representando realeza, pureza e a glória de Deus? Também não. A coroa dele era de espinho, porque quando ele introduziu o pecado no mundo através do homem, nasceu-se abrolhos e espinhos. Eu estou deixando vocês pensar. A coroa de espinho na cabeça dele, ele está dizendo: eu venci. É-me dado todo o poder no céu e na terra. João, quando o viu em Apocalipse 1 e caiu aos seus pés como morto, Jesus disse: não temas, eu sou o que vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus fica 40 dias com os discípulos, não é? O seio de Abraão está no mundo espiritual, ninguém está vendo. Depois de 40 dias ele vai para o Monte das Oliveiras, porque ele vai ser assunto ao céu. Quando ele vai assunto aos céus, ser assunto aos céus, ele não mandou recado nenhum para Satanás. Ele só fez: irmão, você lembra que um dia Deus perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu o quê? De rodear a terra e passear por terra. Satanás está dizendo: eu sou o representante legal da terra, porque eu tomei a autoridade da tua criatura Adão. Então eu rodeio e passeio. Eu tenho uma representatividade legal da terra. Lembra do capítulo 4 de Mateus?
no terceiro e último estágio da tentação, Satanás olhou para Jesus, o que ele disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Eu penso, pastor, que Jesus olhou para Satanás e disse assim, consigo mesmo: querer eu não quero não, mas eu vou tomar da tua mão. Eu vou tomar lá na cruz. E eu vou tomar a representatividade legal da terra da tua mão, e eu vou dar a minha igreja. Por isso que vós sois o sal da terra. Jesus está dizendo, no lugar onde o diabo colocou pecado, putrefação, vocês serão equilíbrio como sal. Mas vocês não serão só sal, vocês serão luz. Porque onde o diabo colocou escuridão, vocês vão brilhar. Tem uma luz aí. Estou terminando. Quem está afastado da igreja aqui, saiu da igreja, faz assim. O Espírito Santo está lhe chamando de volta. Vem com ela. É sua. Filho, volta pra casa. Há uma festa muito linda. Quem mais além dele está afastado da igreja? Filho, volta. Pastor, me distanciei da igreja. Está vindo a segunda pessoa. A terceira. De um jeito que ninguém sabe amar. A quarta. Você. A quarta pessoa. Quem se encontra afastado da igreja se distanciou dos caminhos do Senhor, mas está aqui nesta noite. Faz essa palavra. Posso fazer um pedido para a igreja? Veja no seu lado direito ou esquerdo se tem alguém afastado da igreja. Traz aqui. Está vindo ali a quinta pessoa. Cadê? A quinta pessoa. A sexta pessoa. Tem uma graça aqui. Tem uma graça aqui. Tem uma graça aqui. Glória ao nome do Senhor. Cadê a sexta pessoa? Onde está? Você? O que é a sexta? Cadê a sétima? Se alegre junto com os anjos. Levante as mãos. Pule, salte. Grita! Mas adore a Jesus. Mas essa? Cadê a oitava? A oitava, ali. A nona, cadê a nona? Igreja, se alegra com os anjos. Adore ao Senhor, porque no céu está tendo festa. Cadê a décima pessoa? Pastor, eu nunca fui evangélico, sempre vou à igreja, ou eu estou aqui pela primeira vez. Cadê você que nunca foi evangélico? Levanta a mão. Nunca foi evangélico, nunca foi. Levante a mão. Nunca foi. Pastor, nunca fui crente. Nunca fui. Tem alguém entre nós? Está vindo mais uma moça aqui. 10. Cadê a 11ª? Cadê a 11ª? Não importa quem você é. Aleluia. Não importa o que A 11ª, onde está? Traz. Traz. Se estiver aí fora, por favor, traz. Traz. A 11ª pessoa.
Cadê a 11ª pessoa? Traz. Estou esperando. Tentando acertar, mas a tristeza A 11ª pessoa. e o desespero te fizeram chorar. Não é... Se na escuridão da noite ele apaga o seu passado A 11ª e pessoa. não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se A 11ª, onde está? Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Está vindo ali a 11ª. A 11ª está vindo. Celebrem ao Senhor. Celebrem a Deus. Se de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. A 12ª, onde está? Amor tão grande assim. A 12ª. Ele não desiste de você. Traz ele. Ele compreende. Eu nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não Tem mais alguém? Pai nosso dos céus, declare: Santo é o teu nome. Levante suas mãos. Teu reino. O Salmo 41, ele está na ceia. O Salmo 22, ele está na cruz. O Salmo 16, ele está no túmulo. Diz que teve uma reunião e líderes de várias religiões estavam presentes. E tinha um pastor no meio. E óbvio, sempre eles descarregavam em cima do pastor. E teve um ateu que olhou para o pastor e perguntou: pastor, você fala tanto do teu Jesus, mas o teu Jesus morreu e nem uma sepultura ele tinha. Teve que ser sepultado na sepultura dos outros. O que você me diz disso? O pastor olhou para o cara e disse assim: na verdade, quem vai te fazer uma pergunta sou eu. Para que meu Jesus queria uma sepultura se ele só ia passar um final de semana? Salmo 16, Jesus no túmulo. O Salmo 8, Jesus ressuscitou. Salmo 24, ele está indo para o céu. O ladrão já estava lá, o Dimas. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje estarás comigo. Só que no Salmo 24 ele está subindo com o seio de Abraão que ele buscou no Hades, depois de 40 dias que ele está rodando em Jerusalém, que ele é assunto. E agora os anjos vão gritar bem alto: levantai! São grupos de anjos que cantam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entrada
onde? Para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? É o amor do Pai, é o bom pastor, Ele é Deus, Ele é eterno, é filho obediente, é galardoador do que os buscam, é o nosso herói, é inigualável, é justo, é leão de Judá, é maravilhoso, é notável, é onisciente, onipotente, onipresente, é pastor, é querido, é Rei dos reis, é Senhor dos senhores, é terrível, é único, é vida, é o xodó de cada crente. Adore, 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 adore. Fica no... Jovem do teu lado aí, pega na mão do jovem do teu lado, chacoalha a mão dele, a mão dela, chacoalha a mão dele, a mão dela. Diga: você é a luz de Jesus, você é a luz de Jesus. Fala para ele, provoca ela, enche da glória, brilha na faculdade, brilha no vestibular, brilha, brilha, brilha. Batizado com o Espírito Santo aqui, que ainda fala em línguas, então seja renovado, seja renovado, seja renovado, seja renovada, seja renovado, seja renovado. Você que não é batizado da glória que Ele te batiza, recebe, recebe.